Imagina na noite de Natal você ser visitado por 3 espíritos que vão literalmente mudar sua vida pra sempre. Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Os Fantasmas de Scrooge. Esse tá sendo o 5º filme, se eu não me engano, do nosso especial de Natal aqui no canal. Se vocês não viram ainda os outros, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês a playlist completa do especial de Natal. Na minha opinião, Os Fantasmas de Scrooge é um dos melhores filmes de natais, assim, que existem. Eu tô deixando os melhores pro final. Esse é um filme que foi lançado em 2009, é uma animação, na verdade, e quem faz a voz do Scrooge é ninguém mais, ninguém menos do que o maravilhoso Jim Carrey. Então, Jim Carrey tá protagonizando mais um personagem incrível do Natal, né? Além do Grinch, agora o Scrooge também. E aí o filme começa mostrando o velório de algum idoso, que a gente não sabe quem é. E aí tem um outro velhinho que é o nosso protagonista, e aí que tá fazendo o velório dele. E aí tem um cara, né, que fez todo o velório, que pede um dinheiro pra ele, e aí ele vai assim com muita dor no coração, coloca uma moeda na mão do cara, e aí depois ele pensa e coloca outra, mas tipo, ele até pega as moedas que colocaram nos olhos daquele morto, né, daquele falecido, porque parece que antigamente as pessoas tinham esse costume, né, de colocar moedas nos olhos dos mortos. Eu não sei direito o porquê, gente. Se vocês sabem aí o porquê, coloca nos comentários, por favor. E a imagem corta mostrando a cidade pra gente, parece uma cidade da Inglaterra. Aí tá nevando, eles estão na época do Natal, né? Então, aquele amigo dele, que a gente vai descobrir que é o sócio dele, faleceu bem nessa época natalina. E aí já vai mostrando pra gente algumas coisas sinistras e tristes da cidade, né? Mostra, por exemplo, um grupo de crianças pedindo, implorando por comida na janela de um restaurante. Aí o cozinheiro joga um pedaço de carne pra eles, como se eles fossem animais. E aí eles vão pegar carne, mas aí um cachorro aparece, pega a carne e sai correndo. E eles vão atrás do cachorro pra poder pegar carne, tipo, sinistro, gente. Um daqueles filmes que faz a gente sentir várias coisas, sabe? E ao mesmo tempo é um filme forte, tem algumas cenas bizarras, né, talvez pela forma da animação que é feito aqui, né, pelos efeitos especiais da animação. É um filme um pouco bizarro. As expressões faciais são muito realistas, quase como no Expresso Polar, sabe, que é bem realista, só que aqui é um pouco mais bizarro e também a tecnologia da época não ajudou muito. Aí corta pra 7 anos no futuro, né, 7 natais futuros, e aí a gente vê que aquele senhor que faleceu no passado era o sócio do Scrooge, né, eles tinham tipo uma empresa de finanças, vamos dizer assim, e aí tá só trabalhando o Scrooge e o funcionário dele. E aí nessa cena aparece o sobrinho do Scrooge pra dar Feliz Natal pra ele, só que ele detesta o Natal. Ele é aquele velho ranzinza que é realmente uma pessoa ruim de coração, sabe? Que só pensa nele, não tá nem aí pra ninguém, só pensa em dinheiro também. O sobrinho dele é, tipo, super positivo. E aí ele fala, Dani-se, mesmo assim eu vou te dar um Feliz Natal, tio. Nessa cena aparece um cara que ele tá pegando doações das pessoas que têm mais dinheiro na cidade pra poder doar pros pobres, né? Porque ali faz muito frio, então assim, com esse dinheiro eles vão poder comprar comida, vão poder comprar cobertores pras pessoas. Só que o Scrooge não tá nem aí. Fala, dane-se, que morram todo mundo, entendeu? Esse é o pensamento dele. Pequenas coisas no filme que vai mostrando que são importantes pro final. Por exemplo, ele passa por um grupo de coral que tá cantando uma música natalina e aí ele fica encarando as pessoas até eles se sentirem incomodados e pararem de cantar, sabe? Então essas pequenas coisas são importantes. E aí naquela mesma noite o Scrooge vai pra mansão dele, claramente ele mora sozinho. E aí logo na porta ele já vê a cabeça de um espírito na maçaneta, né? E aí ele não reconhece na hora, ele só se assusta, mas ele fala, ah, meu Deus, tipo, ele não fica tão chocado em ver o espírito, é engraçado. E aí, quando ele tá mais à noite com o pijaminha dele, ali se aquecendo na lareira, ele escuta um barulho de corrente. E aí a maçaneta começa a girar e sai aquele espírito que ele viu no começo, que é o espírito do amigo dele, né? O espírito do sócio dele que trabalhava com ele. E aí ele tá assim, ele aparece um fantasma cheio de correntes por ele. Cara, eu acho muito da hora a estética de fantasma preso com corrente, sabe? É uma fantasia que eu queria muito fazer. E aí ele aparece e ele fala que ele conseguiu se redimir, basicamente, porque aparentemente o cara também era um pouco ambicioso demais. E ele fala que o Scrooge vai ter a mesma chance que ele teve. Ele vai ser atormentado por 3 fantasmas pra poder ter a chance de redenção dele. E aí ele fala, então essa é a minha chance, eu prefiro não ter. De tão ranzinza que ele é.
E aí o cara vai embora, e aí quando o Scrooge consegue olhar pra cima, né, pro céu, ele consegue ver vários espíritos atormentados e presos por alguma ambição que eles tinham. Basicamente foi isso que eu entendi. Quando ele tá prestes a dormir, o primeiro fantasma natalino aparece. E esse fantasma, ele parece uma vela, tipo, acesa, sabe? E aí onde tem as chamas é tipo o rostinho dele. E ele é muito bizarro, assim, ele fica fazendo umas dancinhas, assim, meio estranhas. Ele fala que ele é o espírito do Natal passado e que vai levar o Scrooge pra uma viagem. E aí eles visitam um Natal bem do passado mesmo, de quando o Scrooge era criança. E eles vão pro orfanato, que é onde o Scrooge cresceu. E lá ele fica bem emotivo, né? Tipo, só que ele não admite isso. Ele fala, não é nada, caiu um negócio aqui no meu olho. Não admite. E aí lá a gente vê que ele era uma criança muito solitária, que as pessoas não davam muita bola pra ele. Ele era meio excluído. E a gente conhece também a irmãzinha dele, né? A gente descobre que ele tinha uma irmãzinha. E aí o fantasma leva ele pra um Natal um pouco mais no futuro, que é quando ele já tava, tipo, um jovem. E aí eles estão... Assim, eu não sei se é uma escola de dança, eu não sei se é, tipo, eu acho que é um bar onde eles estavam comemorando o Natal. Então antes ele comemorava o Natal, gente. E aí ele conhece uma moça lá, ele começa a dançar com ela e já corta pra uma cena um pouco mais no futuro, onde eles já estão tendo uma briga, porque ela fala que ele é muito ambicioso e que é pra ele ser feliz na vida que ele escolheu, tipo... Porque assim, ele cresceu no orfanato, ele era pobre, ele não tinha dinheiro. Então assim, pra uma pessoa que tem esse trauma de não ter nada, ele sempre foi em busca do dinheiro, sabe? Ele sempre foi em busca de uma vida melhor, só que ele se apegou muito a essa ideia e ficou muito ganancioso. E é por isso que ela não atura isso nele, e aí eles terminam e ela deixa ele. E aí ele fica embutecido com essa cena e ele fala pro espírito que quer ir embora, que ele não aguenta mais isso. E aí o espírito começa a mudar o rosto, fazer vários rostos de pessoas que o Scrooge conhece, aí ele fica meio assim, é uma cena bem sinistra. E aí o Scrooge prende ele numa espécie de cone que o fantasma tinha segurado o tempo todo. E aí isso faz ele voar na hora. E aí quando ele vai cair, ele acorda no quarto dele. E aí ele mal chega em casa, já aparece o segundo espírito, que é o espírito do Natal presente. E ele é um cara, gente, gigante. E aí, tipo assim, na casa do Scrooge, ele vê uma porta iluminada. Quando ele abre, tem uma sala cheia de decoração de Natal, né? Que o fantasma deixou tudo prontinho pra ele. E aí, tipo, com árvore de Natal, luzes, presentes, um monte de coisa. E o cara tá sentado em cima dos presentes, tipo, lá no topo. E ele é um cara sinistro que fica rindo o tempo todo, faz aquela voz bizarra, né? Aquela gargalhada sinistra. E aí ele fala, toca aqui na minha túnica que eu vou te levar pro Natal presente. O que tá acontecendo agora? E aí o Scrooge toca e aí o chão fica transparente, ele consegue ver como se a viagem que eles vão fazer, diferente do espírito, do primeiro espírito, que eles literalmente voaram pelo céu, aqui não, aqui é a casa que vai se mexer e ele só vai ficar ali segurando na túnica do fantasma. E aí ele consegue enxergar a família do Bob, que é aquele funcionário dele, né, que ele trata tão mal e que ele paga muito pouco. Ele vê que o Bob tem uma família grande e, apesar de passarem muita dificuldade, eles são uma família unida, sabe? São uma família feliz. E aí eles têm um filhinho que é aleijado. E aí o filhinho fala que queria que as pessoas reparassem mais nele na igreja, porque aí as pessoas iam se dar conta, né, de que tem outras pessoas que estão em situações piores, basicamente, e também eles vão se lembrar de Jesus. Nesse Natal, quando eles vão comemorar, eles vão brindar, o Bob faz um brinde ao Scrooge, e aí o esposo dele fala, mano, como assim? Aí ele fala, não, vamos brindar a ele, porque foi ele que conseguiu proporcionar essa festa maravilhosa nossa, sabe? Mesmo que seja simples. E aí, cara, ele vê isso, ele fica, tipo, se sentindo muito mal. E ainda mais de ver a família dele, ver o menininho e ver, tipo, que mesmo assim o Bob tá brindando a ele, sabe? E aí, depois disso, o espírito leva ele na casa do sobrinho do Scrooge. E aí, o sobrinho dele tem grana e tal, então é uma casa chiquérrima, e aí tá cheio de gente, e aí eles estão fazendo uma brincadeira de adivinhar o que é a coisa, assim. E aí eles falam, é um animal, é um asno? Ah, mais ou menos, é o tio Scrooge, entendeu? E aí, nessa cena, o sobrinho dele fala pras pessoas que a única pessoa que sofre é o Scrooge, sendo do jeito que ele é,
e que ele é uma pessoa boa, que é ele que perde porque agora ele está perdendo uma festa tão legal, né, que nem um Natal, um banquete, ele tá perdendo essa comemoração incrível. E aí com isso faz o Scrooge se sentir mal mais uma vez, pelas coisas que acontecem, sabe? Depois disso, a gente tem a cena mais bizarra do filme, tipo, de verdade, que é o Scrooge vê uma mão saindo, assim, da roupa do espírito, né, do Natal presente, e ele fica, mano, o que é isso? Aí ele, quando o espírito abre, assim, a roupa dele, né, o roupão dele, saem duas crianças, tipo, bem magrinhas, e ele fala que, tipo, uma é a necessidade e a outra eu não lembro quem que é, gente, desculpa. E aí as crianças, tipo, começam a falar com ele, só que aí a dublagem não ajudou muito, porque era pra ser um negócio bizarro, só que aí até que fica engraçado, porque eu vou colocar a cena aqui pra vocês verem. Depois disso, essas crianças mostram eles crescendo e aí ela dançando, assim, né? Não sei o que ela se tornou, o moleque também. E aí depois eles ficam com roupa de hospício e aí eles começam a gritar. Então, assim, dá pra ver o que essas crianças podem se tornar no futuro por conta das necessidades, sabe? É bizarro, gente. O tema é bizarro. Depois disso, tem um relógio que tava quebrado ali. E aí o relógio começa a fazer algumas badaladas e cada badalada que ele dá, o espírito do Natal presente começa a ficar velho, cada vez mais velho, e aí ele não para de dar aquelas gargalhadas e aí ele vai ficando velho, ele vai caindo e vai virando um esqueleto, ele vai tipo morrendo enquanto ele dá uma gargalhada, gente, sinistro. Prisiones. Aí depois disso, quando ele falece, ele se torna o terceiro espírito, que é o dos natais futuros. E aí ele se transforma numa sombra de... como se fosse a morte, basicamente. E aí nisso, o Scrooge, ele acaba caindo em alguns degraus. Quando ele cai nesses degraus, ele vê as pessoas falando, comentando sobre a morte de alguém e, tipo, dando risada. E aí eles falam, eu até iria nesse velório se eu tivesse comida grátis, né? E aí ele já saca que estão falando dele, só que ele fica, tipo, confuso. Quando ele olha pra sombra, tem a sombra de um cavalo preto, assim, na parede, com uma carroça. E aí esse cavalo tem olhos vermelhos e vai perseguindo ele. E aí toda essa sequência que mostra ele fugindo pela cidade, ele tá pequenininho, assim, escapando. É muito bizarro, gente, muito bizarro. E aí, é muito bem feita a cena, mas é muito bizarro também. E aí ele acaba indo até o quarto dele e aí ele vê o próprio corpo dele estirado na cama, morto. E aí na mesma hora, o espírito mostra pra ele a casa do Bob, né, do funcionário dele. E aí ele vê que aquele filhinho do Bob faleceu e tá todo mundo muito mal com a morte do menino e aí ele também fica mal. Tanto que eu acho que tem uma cena que eu lembro que ele fala, não, por favor, não vai me dizer que ele vai morrer. Tipo, eu não lembro qual dos espíritos sabe? Ele nem conhece o moleque. E aí ele fica chocado, ele fica muito emotivo, sabendo que o menino pode morrer. Ou seja, lá no fundo tem bondade nele. E aí que ele morre, e que o menino também morre, o espírito leva ele pra um cemitério e aí aponta pra uma lápide, né, que seria a lápide dele. E aí ele fala, espírito, isso são coisas que vão acontecer ou são coisas que podem acontecer? E aí o espírito nunca fala nada. Esse espírito, ele não abre a boca em nenhum momento, gente. Diferente dos outros. E aí ele vai mostrando a lápide e aí tem gelo na lápide, aí vai caindo gelo e vai mostrando o nome dele. Quando isso acontece, a lápide se abre e aí ele é sugado pra lá. E aí, mano, é bizarro porque mostra o fundo todo vermelho, se é que vocês me entendem pra onde que ele vai. E aí ele vai caindo pra lá e aí ele grita, ele surta, é uma cena desesperadora. Só que quando ele vai cair no caixão, ele acorda no quarto dele de novo. E na cena final, o Scrooge acorda todo feliz, todo empolgado. Aí ele percebe que ainda é Natal, ou seja, nada daquilo aconteceu de fato, né? E aí ele fica muito feliz, né, que teve uma nova chance. Ele acorda com o espírito natalino. E aí até ele chega pra funcionária da casa dele, ele fala Feliz Natal, ela sai gritando, né, tipo, enlouquecida. E aí ele sai lá na rua, ele tem uma carruagem passando e aí ele se segura na carruagem, aí ele tá todo feliz, todo disposto.
E aí ele coloca a roupinha dele, né, a cartola, o terninho, e aí ele sai falando Feliz Natal pra todas as pessoas na rua. E aí ele encontra com aquele grupo de coral lá, e aí ele passa assim, ele vai trollar as pessoas, ele passa com a cara assim toda fechada, e aí eles param de cantar, e aí ele mesmo começa a cantar. Mano, a atuação do Jim Carrey, ela é perfeita, até mesmo só com a voz, né? Ela é perfeita. E aí ele começa a cantar, dá um dinheiro pras pessoas e sai tudo animado. E ele encontra aquele cara que veio pedir dinheiro no começo do filme pra doar pras crianças, né? Pros necessitados. E aí ele fala que vai dar muito dinheiro pra aquele cara, que vai ajudar muitas pessoas. E aí o cara fica, tipo, todo chocado com a mudança do Scrooge. E aí lá no trabalho o Bob chega um pouco atrasado, e aí o Scrooge vai trollar ele também, falando: vem aqui que eu não tô mais disposto a tolerar esse tipo de coisa, eu vou ser obrigado a te dar um aumento de salário. E aí ele fala todo bravo, mas depois ele começa a dar risada. E aí ele fala pro Bob comprar carvão, o Bob sai. E aí o Bob do nada começa a olhar pra câmera e a conversar com a gente, a explicar o que aconteceu depois. Ele fala que o Scrooge mudou, foi uma das melhores pessoas que a cidade já teve, que ele fez tudo o que ele prometeu e muito mais. Ele se tornou um patrão incrível. E aí ele virou quase um pai pra aquele filho do Bob, inclusive, mostra o Scrooge andando com o Bob aqui, né, no ombro dele. E aí, mano, só alegria, né? Só alegria. O Scrooge realmente conseguiu se redimir graças aos 3 espíritos do Natal. Esse filme, né, a temática dele é muito igual àquela do Clique, é muito igual a do Tudo Bem no Natal que Vem, que eu já contei aqui no canal pra vocês, né, de você ver o que vai acontecer contigo e aí você tem uma nova oportunidade de mudar e de fazer as coisas acontecerem, né, de se redimir. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos, porque esse especial de Natal tá bem legal. Já deixa aqui um comentário se vocês conheciam esse filme, se vocês gostam desse filme e se vocês estão gostando do meu especial. Vocês no próximo vídeo, um beijo!